A paz do Senhor para todos os irmãos do grupo Buscando a Deus. Uma ótima tarde para todos, amém. Vamos dar continuidade aqui no propósito da leitura da Bíblia. Estava lendo, tinha lido bastante e o áudio cancelou. Mas está repreendido em nome de Jesus, porque o áudio ele vai. Satanás não quer que vá não, mas vai, amém? Vamos dar continuidade. Meia-noite nós paremos no capítulo 16, verso 12 do livro de 1 Samuel. Vamos dar continuidade. Amém? E se o áudio cancelar de novo, eu torno a fazer novamente. Mas que o áudio vai e Satanás cai por terra. Amém? Vamos dar continuidade aqui. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Samuel é atormentado por um espírito maligno. Eu creio assim que quando o áudio cancela, é porque alguém que precisa ouvir a passagem que eu estarei lendo, Deus vai abrir a visão, né, da pessoa. Aqui está falando de espírito imundo. Deus manda Samuel ungir a Davi. Então eu acredito que seja isso. Então o inimigo faz de tudo para não ir. Mas vai ir, né? Vai ir, em nome de Jesus. E esse áudio vai chegar em cada um que tem que ir. E eu creio que Deus vai abrir a visão. Alguém vai pegar e vai ouvir e vai entender também, né? Amém? E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Deus ele fez a luz e Deus ele fez as trevas, né? Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. E diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e animoso, e homem de guerra e sisudo, em palavras e de gentil presença o Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiro a Jessé, dizendo: envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito e enviou-os a Saul pela mão de Davi seu filho. Tá fazendo, Queto? Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele. E o amou muito e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois achou graça a meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão.
Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Esse áudio aqui de meio-dia aqui vai falar com gente e tem gente que vai entender aí. Capítulo 17. Guerra entre os israelitas e os filisteus. E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá. E acamparam-se entre Socó e Azeca no termo de Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da lei, e os israelitas estavam no outro monte da banda da quem é o vale, estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gade, que tinha de altura 6 covados e 1 palmo. Eu acho que covados eu creio que seja metro. Do tanto que eu já li aqui, eu não tinha entendido o que era covado, mas eu creio que covados aqui, eu creio que seja metro, porque fala Golias de Gate, que tinha de altura 6 covados e 1 palmo. Quer dizer, eu creio que covado deva ser metro. Então, no caso, tinha 6 metros e 1 palmo. Creio que seja isso. Eu achava que covado era outra coisa, mas eu creio que covado deva ser metro. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escama, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. Ciclo deve ser quilo, creio que seja isso. Covados deve ser metro e ciclos deve ser quilo. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. E as hastes da sua lança era como eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes, para que saíres a ordenar a batalha, não sou eu, filisteu, e vós, servo de Saul, escolhi dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais ao filisteu, hoje desafio as companhias de Israel, dizendo, dai-me um homem para que ambos pelejamos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Jessé envia Davi a seus irmãos. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos, e nos dias de Saul era este homem já velho,
e adiantando na cidade entre os homens. Idade. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul a guerra, e eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samar. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi: seu filho, toma, peço-te para teus irmãos um efa deste grão tostado, e estes de 10, e corre a levá-lo ao arraial a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás teus irmãos a ver se lhe vai bem. E tomarás o seu penhor. E estava Saul e ele e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então se levantou pela manhã bem cedo e deixou as ovelhas a um guarda e carregou-se e partiu com Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritou, chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxeram na mão do guarda da bagagem, e correu à batalha, e chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem. O gigante Golias insulta os israelitas. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gade, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. E diziam os filhos de Israel: vistes aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará isenta de impostos à casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui?
E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvindo as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. Davi dispõe-se a peleja contra o gigante. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Eu servo irá a peleja contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse a Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria e livraria da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos de ribeiro, e pôs-lo no alforje de pastor que trazia, a saber, num surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem e ruivo, e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com pau? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: venha a mim, e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu tens